Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa última quinta-feira de 2022, o Brasil perdeu uma figura pública de destaque no esporte brasileiro, em especial no futebol, Edson Arantes, conhecido como Pelé, intitulado como o rei do futebol. E eu já deixo aqui meus sentimentos a toda a família. Um momento difícil, que o Espírito Santo venha consolá-los. O Salomão, filho de Davi, ele disse que há mais ponderação, trocando em miúdo, em outras palavras, que na morte há mais proveito do que na vida. Ou em uma festa há menos proveito do que num velório. Pois com a morte a gente reflete, pensa, e pensa com a consciência séria e verdadeira. Edson Arantes, o Pelé, o rei do futebol. Um homem famoso no mundo inteiro. Eu, pastor Wendel Gonçalves, conhecido como o homem que passou pelo fogo. Já tive em 12 países, pregando, levando a palavra do Senhor. E vou contar para vocês que em todos os países que eu já estive, quando me identifico como brasileiro, a primeira coisa que me perguntam é: e o Pelé? E o futebol? Um homem muito famoso, mas o seu dinheiro não pôde curá-lo. A sua influência não pôde solucionar o seu problema. E alguns irmãos entraram em contato comigo pelas minhas redes sociais, principalmente na minha página no Facebook, onde eu sou mais ativo. E a mensagem que disseram para mim, uma pela outra, trocando em miúdos, foi algo que me fez gravar esse vídeo com temor e tremor. Porque na suma, em resuma, melhor dizendo, em resumo, me disseram assim: Pastor Wendel, Pelé foi salvo, Pelé alcançou a salvação. O que o senhor nos fala, Pastor Wendel? Preste muita atenção, porque eu quero responder essas indagações à luz da Bíblia. Eu não estou aqui para julgar a salvação ou não do Pelé. Eu não estou aqui para expor o que fulano acha ou o pastor Wendel deixou de achar. Aqui não é o que a gente acha. Aqui não tem espaço para axiologia. Aqui é o que a palavra de Deus nos ensina. E à luz da Bíblia, eu quero que você mesmo depois reflita em tudo que estamos vivendo. Essa perca do rei do futebol, Pelé. Porque a Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça. Não é que é de graça, é pela graça. Alguém pagou a dívida. Não é pelas obras. Não é porque eu pratico boas obras que eu vou alcançar a salvação. Você há de convir comigo que tem pessoas que são honestas, evitam a mentira, têm caráter, princípios éticos e morais, são carismáticos, misericordiosos, dão sopão, cobertor, roupa, abrigo, gera emprego. Mas mesmo assim, praticando tão boas obras, dentre muitos, eles não reconhecem Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Senhor e como Salvador. Aí eu devolvo a pergunta. Mesmo que eu tenha caráter, princípio, dou sopão na rua, ajudo os necessitados, mas não reconheço que Jesus Cristo é Filho de Deus,
não aceita a obra redentora no madeiro, você acredita que negando Jesus, mas pelas minhas obras, eu conseguirei alcançar a vida eterna? À luz da Bíblia, não. Não é pelas obras. O ladrão da cruz, o ladrão da cruz não teve tempo de praticar boas obras. Aí alguém vai dizer, pastor, então para que praticar boas obras? Eu pratico boas obras não é para alcançar a salvação, mas é para mostrar que eu sou salvo, que em Cristo eu alcancei a salvação e agora como salvo, as minhas atitudes são nobres, são diferentes. No livro de Atos dos Apóstolos, eu quero ler com vocês. Eu já estou concluindo essa reflexão. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, última parte do versículo 31, última parte do versículo 30 do capítulo 16, o versículo 31 diz assim, ó: que me é necessário fazer para me salvar? Olha a resposta de Paulo e Silas. Responderam eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vocês lembram? Paulo e Silas preso, oraram e louvaram, Deus criou uma situação, surgiu um terremoto, as cadeias caíram. O guarda, o centurião, com medo de perder a vida, porque naquela época os guardas eram responsáveis pelos prisioneiros. Se os prisioneiros se soltassem, os guardas pagavam com a própria vida. Então, com medo de perder a vida, ele olha para Paulo e Silas e diz assim, o que eu farei para me salvar? A resposta de Paulo foi, creia, acredite. Porque crer significa acreditar no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia vai dizer também, aqui no Novo Testamento, que só há um mediador entre o homem e Deus. Não tem dois, não tem meio termo. Aqui não tem espaço para Maria, aqui não tem espaço para pastor Wendel, aqui não tem espaço para um Papa, para um São Jorge da vida. Não, só há um mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. É por ele, irmão. É só através dele que se alcança a vida eterna. Por último, veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, à luz da Bíblia, a salvação é quando você crê, reconhece e aceita Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. A pergunta que não se cala: Pelé foi salvo? Eu não sei. Os métodos, os caminhos, a única fórmula, eu acabei de explicar para se alcançar a vida eterna, ter a salvação. Só Ele, Deus, sabe o que aconteceu nos últimos milésimos de segundo, nos últimos segundos, nos últimos minutos, na ânsia da morte, na angústia. Quem sabe ele reconheceu, aceitou, falou com Deus, entregou sua vida para Jesus Cristo. Por que não? Eu não estou aqui afirmando nada. Eu só estou dizendo das possibilidades. Repito o que eu já falei, o ladrão da cruz teve uma oportunidade no último momento da sua vida. E ele soube abraçar aquela oportunidade. De repente, naquele leito, porque o Pelé sofreu muito nos últimos dias de tratamento. Um câncer que
causou muita dor na vida daquele homem. E alguns vêm pela dor. Alguns com o sofrimento, reflete na vida. Ainda mais um homem com a experiência, 82 anos, se não me falha a memória. Só Ele, Deus, para revelar para nós na eternidade como foi e como foram os últimos segundos, minutos, horas daquele homem. Eu creio na possibilidade dele ter refletido na vida, entregado a alma dele na palma da mão de Deus, reconhecendo que tudo é vaidade, mas que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu termino falando para vocês que eu digo isso não só por ter conhecimento bíblico, mas por experiência própria. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus de corpo e alma, reconhecendo o Filho de Deus como meu Senhor e meu Salvador, eu não estava numa igreja, irmãos. Eu não estava ouvindo um pregador. Ninguém pegou na minha mão e falou, vamos lá, pastor. Vamos lá, Wendel. Aceita Jesus. Não. Eu tinha passado a noite toda na rua, na farra, na balada. Estava embriagado. Cheguei em casa por volta das 5 e pouco da manhã para 6 horas da manhã, horário de Brasília. Perdi o sono. Peguei uma faca para tirar minha própria vida. Do lado de fora, num quarto onde eu morava. Quando eu olhei para o céu estrelado, eu lembrei que há um Deus no céu, que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque diretamente ou indiretamente todos já ouviram a palavra de Deus. E eu tinha ouvido a palavra de Deus. Só eu e Deus. Naquele dia, eu joguei a faca fora, dobrei o joelho, no sereno. Testemunha minha eram as estrelas que estavam no céu. Eu disse, Deus, eu reconheço o teu Filho como meu Senhor e meu Salvador. Me salva, me ajude a mudar de vida. E hoje eu sou o pastor Wendel Gonçalves, o homem que passou pelo fogo, um milagre vivo. Um dos primeiros homens na história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé, com a vida ativa, sem a medicina saber explicar. Reflita em tudo que eu falei, pense na vida e pare de achar, pare com esse negócio de será? Nós não sabemos quais foram as atitudes do rei do futebol nos seus últimos segundos. Só Ele, Deus. Eu acredito na possibilidade da salvação de um homem naquela condição. Porque o que o câncer causa na vida de um homem faz ele refletir. Faz ele buscar um socorro maior que é Deus. Termino dizendo que o Eterno console a família do Rei Pelé. Se esse vídeo respondeu para você as suas perguntas, foi esclarecedor na sua vida, de certa forma útil para você refletir, compartilha ele. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que outros também sejam abençoados. Amém? Saudação de paz em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.